galera de Galera cowboy! de calma. Alô, galera de peão! Quem gosta de Série C, bate forte com a mão. Pois é, estamos chegando aqui para falar da grande final da Série C que acontece no próximo sábado entre Athletic Club de São João del Rei, Minas Gerais, contra o Volta Redonda, o Voltaço, os dois clubes aí que chegaram. O Esquadrão de O Aço. Esquadrão de Aço, exatamente, que chegaram aí a essa grande decisão depois de duas campanhas muito boas. As duas equipes garantiram vaga na Série C de 2025 e também na grande finalíssima. Volta Redonda venceu a primeira partida por 1-0, jogando em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. E agora as duas equipes se enfrentam em Minas Gerais, no estádio do Athletic Clube, conhecido como Athletic Clube. O estádio de futebol Joaquim Portugal é o É estádio na aí Grande Minas Gerais? do Athletic Clube, estádio localizado em São João del Rei. Não sei exatamente onde fica São João del Rei, A Cassiano. melhor cachaça do Brasil vem de São João del Rei, hein? Olha aí, hein? Olha aí, fica a dica aí pra comemoração, hein? Olha, ainda bem que essa final não. Sassá. Eu ia falar Ah, tá. exatamente isso. Ainda bem que o Sassá não foi disputar a final contra o Atlético, hein? Senão não tinha voltado. Inclusive o Sassá já jogou lá, né? Ah, Sim. então. É O Sassá fez gol no Vasco, no Vasco jogando pelo Atlético, um jogo 3 que teve. Olha aí, é uma cidade que fica ali ao sudoeste de Belo Horizonte, um pouco depois de Juiz de Fora ali, tem Barbacena pelo caminho, enfim. Ah, dá Cidade. pra ir de ônibus do Rio de Sim, Janeiro pra sim. lá. Não é tão distante, não. Mas enfim, nós não vamos falar sobre geografia, até porque nós não somos. A gente mal entende de futebol, entender de geografia, então a gente sabe ali o básico do básico. Mas é isso, Cássio Ângelo. Duas equipes aí que tiveram uma ótima campanha na Série C no geral, né? O Volta Redonda passou com a quarta melhor campanha, o Atlético com a segunda melhor campanha no geral, por isso até joga em casa a decisão. E na segunda fase, as duas equipes aí também conseguiram ter uma campanha bem sólida. O Atlético até teve um susto ali na penúltima rodada, se poderia ter garantido a vaga também de maneira antecipada. A questão é que acabou perdendo na penúltima rodada ali pro Ipiranga. E aí adiou a festa, mas na última rodada confirmou o favoritismo jogando em casa, assim como a Ferroviária, e garantiu aí o acesso e a vaga na grande decisão. Olhando para essa final, Cássio Ângelo, por estar em vantagem, Volta Redonda favorito, ou o fato de ter sido só por 1-0, isso dá margem aí para que o nosso queridíssimo Athletic Clube consiga reverter a situação em casa, né, jogando sobre os seus domínios. O confronto está totalmente aberto, Estevão Barros. Saudações a você, a nobre e enorme audiência do Meus Amadores, esse canal fantástico que ficou ligadinho com a gente aqui nessa Série C, que já está deixando saudade, mas 2025 tem mais. A gente comentava há pouco aqui, Estevão Barros, antes de vir aqui ao estúdio, justamente sobre a dificuldade que o Volta Redonda tem em alguns jogos decisivos, jogando fora de casa. Foi assim contra o Remo, foi assim contra a própria equipe do Botafogo da Paraíba. Uma equipe parece que, quando precisa decidir fora de casa, acaba retraindo. O que pesa a favor da equipe do Volta Redonda para saber administrar essa vantagem, na minha modesta opinião, seu Estevão Barros, é a experiência de alguns jogadores que já estão lá no Volta Redonda há bastante tempo, como o Bruno Barra, que é o jogador com mais jogos com a camisa do Volta Redonda, já passando aí dos 350 jogos. Tem o Wellington Silva também muito experiente, o Giandrose, excelente goleiro. E o Volta Redonda vai apostar na experiência e no encaixe do time que já tem uma base aí desde o Campeonato Carioca, para tentar administrar
a vantagem contra um Atlético, uma equipe forte dentro de casa, fez uma campanha sólida na primeira fase, a gente falou bastante aqui, que a primeira fase é diferente do quadrangular final, parece que começa outro campeonato, as equipes, algumas têm um desempenho melhor, outras têm um desempenho pior. O exemplo disso é o Botafogo da Paraíba, que teve a melhor campanha na primeira fase, e no quadrangular final acabou decepcionando a sua torcida, ficando em último lá no seu grupo, sendo já perdendo a possibilidade de subir à Série B, com 3 rodadas de antecedência e até mais pelo futebol que vem apresentando em campo. Então o Atlético, jogando em casa, jogando suas fichas finais, pode surpreender e o Volta Redonda vai apostar aí na experiência do seu elenco. Pois é, na Volta Redonda conta com jogadores aí experientes, caso citou Bruno Barra, tem também o Wellington Silva, lateral direito, que já teve passagens aí por clubes da Série A, como o Fluminense. Ele é campeão brasileiro, não é isso? Exatamente. E tem também o Douglas Esquilo, né? E é um Sim. jogador que fez até uma segunda fase ali apagada, mas é um cara que é importante nessa equipe e para esse elenco também. O elenco, Próprio Marcos Júnior também. exatamente. É um time bem experiente aí que promete dificultar muito a vida do Atlético, que chega como azarão, né? O Atlético é, é um clube, como eu falei, de Minas Gerais, e é um clube que está tendo destaque agora, recentemente, apesar de chegar no cenário de estar nos Mineiro. holofotes de volta dos últimos anos, né? É um clube que é antigo, é fundado em 1909, né? Desde 27 de junho de 1909. É um clube antigo, mas que está retornando agora ao cenário nacional. Ficou afastado do futebol profissional aí durante anos, quando retornou em 2018 e em 2021 disputou o Campeonato Mineiro, o módulo 1 do Campeonato Mineiro, que é a primeira divisão, né? Eu não sei por que campeonato estadual os caras dificultam tudo. No Paulista, Série A1, aí a segunda divisão é a Série A2, a terceira é a Série A3 e a quarta divisão é a Série B. E no Campeonato Mineiro você tem essa parada aqui. Você tem a segunda divisão, aí você tem o módulo 2, que deu a terceira, e aí o módulo 1, que é a primeira. Ou seja, não faz o menor sentido isso. Mas enfim. Não, não. Olha aí, o Atlético, inclusive no ano passado, venceu a Recopa Mineira, Cássio Ângelo. Vencendo o Democrata de Governador Valadares por 1-0. Chegou até as semifinais ano passado também, né, do Campeonato Mineiro. Teve até uma grande confusão do prefeito de São João del Rei com o atleta Hulk na época, que se sentiu ofendido por algumas falas do prefeito, e no final das contas o Atlético acabou vencendo o jogo de volta. Depois de perder a ida em São João del Rei, o Hulk se vingou do prefeito. O Hulk também que arruma treta com qualquer um, é impressionante. Mas enfim, Sim. o time tá aí, tem. Sabe com quem ele não arranjou treta? Com os Com alemães. os alemães. Ali ele ficou pianinho. Mas é um time, Cássio Ângelo, que tá aí. É um time, obviamente, se a gente olhar aí no futebol profissional, acho que o Volta Redonda tem até mais tradição, é mais conhecido, pelo menos tem mais notoriedade. Time Sim. relativamente jovem, né? Retomou as atividades profissionais em 2018. Claro, a fundação um time centenário já, mas enfim, tá retornando aí. E chega como azarão, né? Até porque o Volta Redonda acho que sonha com essa final e com esse cenário há muitos anos. E o Atlético, acho que, claro que com todo o investimento que foi feito, com toda o projeto, mas acho que está além do esperado, né? Então, jogar uma final assim também acho que facilita um pouco o lado pro Atlético, né? A gente está começando a viver, Estevão Barros, no futebol brasileiro, uma nova era, a era das boas administrações no futebol, onde já torcida e camisa acabam ficando ali em segundo plano, perto da administração de futebol.
Vamos lá. Santa Cruz, que é o time tradicional do Nordeste brasileiro, não teve divisão para disputar. O Amazonas conseguiu subir das séries D para C, para B, e em alguns momentos chegou a sonhar até com a Série A, há 2 ou 3 rodadas atrás, aí embalou 2 derrotas seguidas fora de casa, acabou vendo esse sonho ficar distante. A gente tem o Retrô, que subiu da Série D para a Série C, e agora a gente tem o Atlético, que já é a terceira, briga ali com o América Mineiro para ser a terceira ou quarta força do futebol mineiro. E por outro lado, a gente tem o Volta Redonda, que é um time tradicional do Rio de Janeiro, lá do Vale do Aço, que sempre brigou para ser a quinta força do futebol carioca. Esse ano, pela boa administração que o Nova Iguaçu teve, bom trabalho, o Nova Iguaçu acabou sendo a quinta força. O Volta Redonda foi deixado um pouquinho de lado, Na verdade, Cássio, mas a quinta força foi o Botafogo. Porque o Botafogo não ficou nem entre os foi quatro. campeão da Copa Rio. Exatamente. É. E aí você tem agora, por exemplo, o Boa Vista, foi uma outra equipe que era tradicional da Rua Abacaxá, decepcionando. E aí você tem o Volta Redonda chegando aí de um campeonato, mantendo uma base, mantendo seus jogadores, acreditando no trabalho do treinador quando ele foi questionado dentro já do quadrangular final da Série C. Chegam aí 2 clubes em momentos opostos aí, né? O Volta Redonda vivendo um ano de extrema desconfiança, enquanto o Atlético vem aí como uma equipe emergente do futebol brasileiro, Então, é essa questão que vai também tá em jogo amanhã. Vamos ver quem vai prevalecer. Se a força da camisa ou a boa gestão do Atlético. E olha só, Cassiano, uma curiosidade é que Volta Redonda e Atlético são ambos times são conhecidos como Esquadrão de Aço. Os dois têm a mesma alcunha aí. Então eles vão lutar para decidir quem é o verdadeiro Esquadrão de Aço. Porque não pode haver eu juro, se bem que, Todos os quadrões de aço. exato, mais de um Esquadrão de Aço em território nacional. Então é uma disputa também pela honra, né? Porque ao meu ver, né, Vale mais do que o título da Série C. exatamente. Ó, se você vê, o Volta Redonda é um clube relativamente jovem, né? Relativamente não, é jovem. Em comparado a outros clubes do cenário nacional, ele é fundado em 1976, mas ele acabou se consolidando como Esquadrão de Aço, apesar de o Atlético ser um clube centenário, né? Já ter 115 anos de história aí, mas ter ficado afastado do futebol profissional. Então, dá para dizer que o Volta Redonda se apossou do título de Esquadrão de Aço e o Atlético vai tentar retomar. Então vai ser um duelo aí pela honra do título de Esquadrão de Aço. Não, mas aí tem uma explicação. Uma explicação até geográfica, porque a cidade lá de Volta, onde está localizado o time do Volta Redonda fica no Vale do Aço, no Rio de Janeiro, onde foi implementada a primeira siderurgia por Getúlio Vargas. Então, o Esquadrão de Aço não é pelo time, é pela cidade. E aí o time do Atlético é pelo time que tem o Esquadrão de Aço, não pela cidade de São João del Rei. Pois é. Então vai ser um duelo aí interessante. Falando de campo bola agora, o Volta Redonda não deve ter desfalques. O time conseguiu se recuperar ali na reta final, apesar de ter tido até alguns problemas em alguns jogos da Série C. O, o clube conseguiu se recuperar. O treinador Rogério Correia está há alguns anos já à frente do time, conhece muito bem o elenco, Cássio Ângelo. Você imagina que o Volta Redonda vai ter aquela postura mais cautelosa que teve nos jogos fora de casa, em especial nessa segunda fase, onde o time teve uma vitória só fora de casa, mas seguiu a máxima, né? Venceu em casa, empatou fora, conseguiu a vaga. Então você imagina a postura do time nessa vibe aí.
Acredito que sim, Estevão Barros. Acredito que agora, numa final, não é momento de você tentar inovar. Pelo menos, assim, pensando como um torcedor, pensando também como atleta, grande atleta do esporte de futebol que eu fui, final você trabalha mais o psicológico do atleta, é aquela lá, momento do tapinha na costa, vamos lá, qualquer jogador que vai entrar em campo, você vai lá, abraça ele e fala, você vai fazer o gol do título, é o momento de você trabalhar o psicológico, não o tático. Eu acho que o que foi taticamente treinado tem que ser só relembrado pelos atletas, falando de ambas as equipes, tá? Ser relembrado, uma ou outra situação de jogo, pode, já que tiver a semana cheia aí de trabalho, tentar recuperar os jogadores que estão desgastados fisicamente e tentar uma ou outra jogada ensaiada, mas inovação tática já não é mais a hora não, Estevão Barros, é hora de você entrar com um mental ali de aço. Olha Olha o aí, trocadilho bom aí, olha viu? aí. O Atlético, ele teve dois treinadores nessa temporada. Começou o ano com o Rodrigo Santana e depois quem assumiu o comando Experiente Rodrigo Santana, hein? que hoje está no Remo, conseguiu acesso inclusive com a equipe paraense. Hoje quem está no comando da equipe é o ex-jogador Roger. Lembra do Roger? Passagens aí por São Paulo, Botafogo, Ponte Preta, jogador que rodou o Brasil aí. Corinthians, É, chegou a jogar no Corinthians? Não lembro. o Esse- Roger não era um ponta Não, não, era o centroavante. Fez dupla com o Pimpão naquela Libertadores de 2016 com. no Botafogo. É, Pois é, esse mesmo, ele passou pelo Corinthians. passou mesmo, o que eu tô vendo. Ele só passou mesmo. Jogou por Ceará, enfim. Rodou aí Sim, sim, lembro dele. o futebol brasileiro e agora virou treinador. Só um parêntese aqui sobre o Roger, ele era um centroavante muito nível Série A, cara. Eu comparo o Roger assim com um jogador como K9, o próprio Bina. Jogadores que eram úteis na Série A do Campeonato Brasileiro, mas que em outros campeonatos não teriam tanto sucesso. Para nível local, bons jogadores. Úteis. Pois é, o, o Atlético que tem como principal destaque nessa temporada o atacante Denilson, que fez 8 gols. O artilheiro da equipe é o Jonatas, mas o Jonatas só atuou no Campeonato Mineiro. Hoje está no América Mineiro, fez 16 gols. Então o Denilson tem metade dos gols e, e chega como principal artilheiro da equipe, o camisa 9 da equipe do Atlético, que vai tentar reverter essa vantagem aí, Cássio Ângelo. Imagino que, por já estar na desvantagem, não vai perder tempo, vai para cima para tentar fazer valer o fator casa. É verdade que o estádio também do Atlético não é muito grande, né? Tem uma capacidade ali módica, mas ainda assim vai tentar se aproveitar do ambiente para fazer valer o fator campo e pressionar a equipe do Volta Redonda, né? O próprio fato de ser um estádio menor, Estevão Barros, vai favorecer o estilo de jogo do Atlético. Futebol mais reativo, futebol mais vertical. O estádio do Raulindo de Oliveira, lá no Rio de Janeiro, é um estádio maior, com uma grama mais pesada. É aquele que a gente chama do estádio mais raiz do futebol brasileiro. Isso tem uma diferença no ritmo de jogo. E como a gente falou, a equipe do Volta Redonda já é uma equipe mais experiente. Então, talvez um jogo mais vertical, um jogo com uma pressão maior sobre os jogadores que estejam com o domínio da posse de bola, isso falando do Volta Redonda, sobre a equipe do Atlético, uma linha mais alta ali, você tendo que forçar o chutão da equipe do Volta Redonda, pode ser uma arma para o Atlético e fazer o diferencial dentro de casa. Eu acho que o Atlético vai apostar muito na força física, na velocidade
E principalmente no jogo vertical para tentar jogar o Volta Redonda para as costas, para as cordas. Pois é, veremos como o jogo vai se desenrolar. Vamos passar aqui nas odds do market, né, para a gente ter uma ideia aí de como é que o mercado está enxergando este jogo. Lembrando, né, você aí que está assistindo, e tome cuidado com apostas, essa merda vicia, você pode achar que não, mas vicia. E aí quando você vê, você já está jogando o seu salário mínimo inteiro nessa bagaça. Então tome cuidado, não saia jogando igual um animal, entendeu? É, tem algum tipo de Aposta que nem namorar mulher bonita, Estevão É, Barros. Em exatamente. alguns momentos você vai achar que está ganhando, você vai se divertir, mas você sempre acaba liso, sem dinheiro e pedindo pro emprestado para familiares. É, enfim, é uma bela analogia, viu, Cassiano? Embora eu nunca Obrigado. tenha namorado uma menina bonita. Mas, enfim, é, vamos aqui para as odds. O Atlético aparece como favorito, segundo o mercado, pesando aí o fator casa e o fato de que no primeiro jogo o Atlético não fez uma partida ruim, foi um jogo equilibrado até, o Atlético teve oportunidades, mas Volta Redonda garantiu a vitória no segundo tempo e acho que isso está sendo levado em consideração. A vantagem é pequena, então o jogo está em aberto. O Atlético aparece como favorito aí com 1,59, variando ali para 1,66 no máximo. E Boa odd, hein? o Volta Redonda também com já dá para dizer que é uma zebra, que segundo o mercado está pagando 5,30 Nossa, de 5, aliás, a odd de 5 variando até 5,40. Então, Volta Redonda aí como uma certa zebra e o empate pagando 3,55 a nossa. 3,64. Essas são as variações aí, Cassiano. A gente vê que é uma zebra só pelo fato do empate ser praticamente o dobro para a vitória do Atlético, hein? Pois é, né? O rapaziada muito desconfiado do Volta Redonda, muito pelo que a gente já falou aqui nesse vídeo, Estevão Barros, do fato do Volta Redonda não conseguir jogar bem fora de casa e o Atlético ser uma equipe predominantemente jogando nos seus territórios. Mas gostei das odds, são odds muito interessantes porque paga bem, tanto para o favorito, uma odd acima de 1,50 já é uma odd interessante para se apostar, e a zebra também está pagando aí mais de 5, cara, que é interessante, então vale a pena você fazer aquela combinadinha, se não quiser jogar seco aí na vitória do Volta Redonda, faz uma aposta por fora para cobrir. Tenta ali uma combinação de a vitória do Atlético e um dos tempos terminando empatado, ou então Atlético abre o marcador para pelo menos, ou então vitória do Atlético ou empate anula a aposta, ou varia o empate ou a vitória do Atlético anula a aposta. Vale a... Tem várias combinações aí que deixam essas odds mais interessantes ainda, seu Estevão Barros. Pois é, né? O mercados de tempo aqui também, o Atlético está com uma odd ali de 2, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, e o Volta Redonda se mantém ali de 5. No primeiro tempo tem algumas casas aqui que chegam até 6. A odd do Volta Redonda e o empate ali está com uma odd parecida, dividido nos tempos, né? Vence o primeiro, o segundo tempo, o empate ali também com uma odd parecida com a do Volta, aliás, do Atlético, batendo ali na casa de 2,20. Então são opções aí também para o decorrer da partida. Mercado de gols, o over e under, acima de meio gol o Cassiano está bem baixo, pagando 1, ou seja, não vale muito a pena. E abaixo está aí pagando na casa de 6,80 até R$ 8.
seja, a galera tá acreditando que teremos gols aí, não teremos Mer- o mercado tá dizendo que vai ter gols, hein? um 0-0 aí. 1,5 também tá baixo, acima do 1,5 tá, a odd tá baixa, 1,36 a 1,40 e abaixo já começa a ser uma odd interessante, 2,82 até 3,10. E o 2,5 acima tá variando de 2 e 2,06 a 2,20 e abaixo tá ali entre 1,58 a 1,65, Cassandra. Odds interessantes, Estevão Barros, mas vale a pena você dar uma arriscadinha, porque odds assim interessantes são difíceis de aparecer. Principalmente ali, menos de um gol e meio. O jogo pode acabar 1-0 para os dois lados. Ou então 0-0 seco ali, para você que vai apostar no empate. Sai aí já com o dinheiro da pizza pro sábado à noite. Pois é. E por fim aqui, ambos marcam. Sim, de 2,10. Tá, 2,10 e o não, 1,69, Cassiano. Eu costumo dizer que uma odd interessante é acima de 1,40, Chegou Barros. Ambos marcam aí, tá muito atrativo, Chegou Barros aí, muito atrativo, porque ele já imagina que vai ser um jogo aberto, né? E um jogo aberto bom, sem o Denilson Show falando besteira. Isso. Então, vale a pena fazer umas combinações aí. Por exemplo, vitória do Atlético e ambos não marcam. Jogar ali 10 mangos ali, você já sai com uma pizza. Se você jogar ele seco na vitória do Volta Redonda, menos de 1,5 ali, uma vitória do Volta Redonda por 1-0, você já sai com a pizza. E uma pizza com catupiry, Thiago Barros. Isso, hein? Aí é. Aí é vantagem, hein? Bom, quem tá na vantagem também é o Volta Redonda. Um gol de diferença. Veremos se ela se mantém ou se ela se esvai no sábado a partir das 17h30. Não posso confirmar que faremos o jogo porque temos que ver aí questões técnicas, mas se fizermos, iremos anunciar aqui para vocês. Então fique ligado aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, segue a gente no Instagram para não perder nada do que acontece no meio Armadores, nossa agenda de jogos. O que é certeza é que semana que vem voltaremos com a Champions League. Isso aí, sem dúvida, estaremos aqui para a terceira rodada da fase de Liga da Champions, tá bom? Então, é isso. Agradecer ao Cássio Ângelo, agradecer a você que assistiu até aqui. Voltamos aí, então, talvez no final de semana, mas o certo mesmo é na Champions. É isso, galera. Valeu e até mais.